Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pelo atraso do início aqui desta aula. Estamos tendo um problema técnico. O doutor Ulisses, ele não está nos ouvindo, né? De forma que a gente estava tentando consertar até agora. Embora a gente o ouça, ele não está nos ouvindo. A gente vai tentar, durante a aula, algum ajuste técnico. De toda forma, para a gente não perder mais tempo, eu já vou passar a palavra ao Ulisses, e que ele vai poder expor hoje o ORCRIM, né, Organização Criminosa, e também fazer alguns comentários acerca do pacote anticrime. Vamos ver se ele nos entende para começar a aula, e vou ser indelicado até, já pedir licença ao próprio Ulisses e à diretoria aqui da escola para dispensar a apresentação, uma vez que ele já foi devidamente apresentado na primeira aula. Esse é o retorno do professor Ulisses. Então, vamos lá, vamos ver se eu sou bom de mímica. Professor Ulisses, agora a palavra está com o senhor, por gentileza. Agora eu ouvi você. Agora está com a palavra. Sumiu de novo. Fala de novo. Eu passei a palavra para você, expliquei toda essa situação. Ulisses, pode falar. Bom, pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos dar aqui continuidade ao nosso curso. Eu não estou com o retorno de vocês, então vai ser praticamente um monólogo, mas, de toda forma, acredito que o doutor Patinho já falou com as senhoras e com os senhores, para, ao final, ligo o celular e a gente... eu respondo as questões, as considerações, as dúvidas, etc. Tá bom? Mais uma vez, então, eu quero agradecer o convite do professor Patinho e também do TRE, e o que eu faço em nome do presidente, o doutor Galizia. Muito bem. O tema que me coube hoje é um tema que, para mim, eu gosto muito, é um tema que eu estudo bastante, que eu teria... esse tema eu posso condensá-lo em agora 1h40, como nós temos, porque nós atrasamos um pouquinho, como também eu posso, daria para nós termos um curso sobre organização criminosa e pacote anticrime. Então, eu penso o seguinte, eu vou dividir mais ou menos a aula. Primeira parte, tratando em aspectos gerais da Lei 12.850 de 2013, e, na sequência, vai falar alguma coisa especificamente do pacote anticrime, né? Alguma coisa especificamente do pacote anticrime, que é o tema aqui da aula. Não sei se vocês estão vendo o slide. Qual que é o slide que está na tela, Pato? É organização criminosa, associação, etc. Né? Esse aqui, eu quero o seguinte. No primeiro tópico da aula, então, eu vou dar um panorama da Lei 12.850. Só tentar aqui fixar. Tá só um... Tentar abrir mais aqui, ó, que aí eu consigo ver mais pessoas. Beleza. Aqui. Muito bem. Então, como é que a Lei 12.850, a Lei 12.850 é um produto de uma evolução legislativa, né, que se iniciou com a Lei 9.034 de 95. De 95 a 2013, né, e fazendo um grande resumo, qual foi o problema
do tema organização criminosa. O problema foi que nós temos um conceito criminológico. Então, o conceito de organização criminosa é criminológico, que é um fato social em que a criminologia, cujo instrumento de investigação é a observação empírica, a criminologia busca dar alguns contornos, mas contornos sociais, contornos antropológicos, contornos sociológicos, né? E isso a criminologia fez. Muito bem. O problema é que este conceito, que ele é de natureza criminológica, e ele se iniciou, este conceito, primeiramente com a escola americana, por conta do começo do século passado. Muitos filmes retratam isso, e todas as senhoras e os senhores se recordam, Al Capone, Lei Seca, lá no começo do século passado. Depois, esse conceito se moldou com a máfia italiana, que outros tantos filmes retratam a máfia italiana, por exemplo, O Poderoso Chefão. Enfim. E só um parênteses, isso é importante para depois nós delinearmos o conceito, que muito do que se faz agora está errado, né? Porque tendo em conta a origem do conceito de ORCRIM. Muito bem, então é um conceito criminológico que foi percebido pela observação empírica das máfias americanas e das máfias italianas, né? E é um conceito criminológico que assim sobreviveu em todo o século XX. Só que ele foi sobrevivendo como um conceito criminológico, foi incorporado, a gente vai ver, na Convenção de Palermo, contra o crime organizado. Só que o Brasil, ele tardou em dar um conceito jurídico, né? Ele começou a dar esse conceito jurídico em 94, disse lá o que era organização criminosa, mas não tinha um crime, ele só dava um conceito com um monte de deficiência técnica, mas ele não especificava um crime. E assim foi, né? Chegamos até a Lei 12.694, que aí sim moldou um conceito, mas também não falava de crime, né? Aí teve uma interpretação do STF a respeito, se poderia organização criminosa ser considerada crime antecedente da lavagem, utilizando o conceito da Convenção de Palermo, mas, enfim, somente em 2013 nós conseguimos moldar um conceito jurídico penal de organização criminosa para fechar um tipo penal criminalizando algumas condutas atinentes à organização criminosa, né? Então, em resumo, e rapidamente, claro, essa Lei 12.850 é um produto final de uma construção legislativa, né? E não à toa, né? E não é coincidência, ela foi editada em 2013, na época das manifestações de junho, né? Não é à toa essa edição. Bom, então, de 2013 para cá, nós passamos a ter um conceito jurídico penal de organização criminosa. Qual que é a minha ideia inicial aqui nesse bate-papo? Tentar estabelecer mesmo uma forma de interpretação, uma forma de análise desse conceito. Por quê? Porque ainda hoje, e isso é por conta de uma construção cultural jurídico-penal errada, criminologicamente é certa, mas jurídico-penalmente errada, né? Que fez um uso enviesado desse conceito criminológico, hoje, desde 2013, penal,
e banalizou, né? Eu sempre cito o seguinte exemplo. Se nós pegarmos, engraçado, sempre foi um conceito utilizado para recrudescer a aplicação da lei penal. Querem um exemplo? Olha que não tem muito a ver com a justiça eleitoral, mas se nós percebermos, o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. O artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, o que permite a redução ou não da pena se o sujeito for primário, não possuir antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e aí vem o legislador. Em 2006, diz assim, não integrar organização criminosa. Né? Isso está lá, isso está na Lei de Drogas. E sempre foi e continua sendo uma praxis legislativa de sempre vedar alguma coisa sob o argumento de isto pertence ou tem relação, ou o sujeito é integrado, enfim, o verbo é o mais variado possível, organização criminosa. Só que lá em 2006, o único conceito assim aproximado que nós tínhamos de organização criminosa era o da Lei 9.034. Que lá naquela época, se comparasse os dois conceitos, não dava para saber se era uma organização criminosa, se era uma, na época, quadrilha ou bando, hoje associação criminosa alterada por esta lei, ou seja, né, sempre houve uma confusão em relação a esse conceito. Não sei se uma confusão proposital ou uma confusão decorrente de um não tecnicismo jurídico, mas o fato é que sempre houve, né? E há até hoje. Hoje, o que nós temos é um uso banalizado, né, o uso indiscriminado do conceito de organização criminosa. E nós não podemos aceitar esse uso banalizado. Né? Então, a minha ideia é, de fato, seria uma crime. Né? E por que isso é importante, pessoal? Por quê? Porque se nós abrirmos a Lei 12.850, verifiquem que a Lei 12.850 ela está disciplinada em 2 capítulos. O primeiro capítulo, o capítulo 1, trata das disposições penais. Ou seja, ela dá um conceito de ORCRIM e tipifica a conduta de fomentar, pertencer, financiar ou organizar ou integrar, constituir ou integrar organização criminosa, no artigo 2. No artigo 1º, ela dá um conceito do que seria uma organização criminosa, e aqui muito influenciado pelo conceito da Convenção de Palermo, que está incorporado no nosso ordenamento jurídico. E a Convenção de Palermo, só um parênteses, ela teve como desiderato criar estándares legislativos comuns para os seus países signatários. O que significa criar estándares comuns aos países signatários? Estándares penais e estándares processuais penais, para justamente o enfrentamento do crime organizado fosse comum a todos os países, para evitar paraísos de impunidade. Né? Então, o que adiantaria o Brasil ter uma legislação super eficiente de enfrentamento ao crime organizado, mas qualquer país vizinho nosso, sul-americano, não tivesse, ou qualquer país do Caribe não tivesse. Né? O que aconteceria? As organizações criminosas estabeleceriam suas sedes nesses locais. Né? Então, a Convenção de Palermo teve esse desiderato, de certa forma ela alcançou, que muitos países alteraram a legislação, e um deles é o Brasil. Né? E qualquer dia a gente pode falar especificamente da Convenção de Palermo, e notadamente na parte do processo penal, que ela determina alterações, e a gente ainda está tateando com essas alterações.
Muito bem. E aí, no capítulo 2, o que esta lei traz? No capítulo 2, esta lei traz meios de investigação, né? Ela fala da investigação e dos meios de obtenção de provas. É um ferramental moderno. É um ferramental moderno, né? Ainda mais se nós considerarmos que é de 2013, né? É um ferramental moderno que ainda hoje já está a depender de alterações, né? E aqui só um parênteses, eu sustento especificamente, já escrevi sobre isso, venho falando em algumas aulas que eu já dei, a necessidade de, por exemplo, nós incluirmos aqui a permissão do hackeamento estatal com controle. Mas, enfim, isso ainda não existe, né? Mas ela traz alguns meios de investigação, que é o que é o mais utilizado, a colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, acústicos, ópticos, né? Ação controlada, acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, cadastros, banco de dados, interceptação das comunicações telefônicas ou telemáticas, afastamento de sigilo financeiro fiscal, infiltração de agentes e cooperação entre instituições. Enfim, é um ferramental e a marca característica dele é o alto potencial invasivo em direitos fundamentais, né? Que essa lei toda, ela é norteada pela busca da eficiência, né? E ela é norteada pela busca da eficiência, tanto ou é esse ferramental que possibilita a invasão em direitos fundamentais, né? Basta ver a figura do colaborador, que ele passa a ser uma figura híbrida. Ele é colaborador e testemunha ao mesmo tempo. Então, ele renuncia ao direito de permanecer em silêncio. Isso é uma flexibilização de direitos individuais. Na ação controlada, o Estado retarda a prisão a fim de obter outros dados, outros elementos que possa caracterizar num espectro maior o fato ou alcançar mais pessoas na prisão em flagrante. E a infiltração, que agora o pacote anticrime trouxe a possibilidade da infiltração virtual, né? Essa, então, ela tem um alcance maior de invasão a direitos e garantias fundamentais. Imagine que o agente virtual ele é uma ferramenta camaleônica, né? Ele ingressa no seio da organização, né? Sendo pessoalmente ou por meio virtual, e ele se faz passar por uma outra pessoa. E aí, de dentro para fora, ele extrai as informações. Mas imagina, é altamente invasivo, né? Então, essa foi a tônica da legislação. Ela buscou maior eficiência. E aqui a gente sempre tem aquela dicotomia trazida pela doutrina, que é um conflito entre eficiência e garantismo, né? Que eu acho que é um falso dilema, né? É um falso dilema. Esse dilema é trazido por um discurso enviesado, né? Ora, um discurso enviesado da advocacia, ora, um discurso enviesado do Ministério Público. Não há um conflito, não há um dilema entre um processo eficiente e um processo garantista, né? Não há. Eu acho, sinceramente, eu acho que isso é um falso dilema, né? Eu posso, sim, utilizar desses meios de obtenção de provas e posso, ao mesmo tempo, ou de forma prévia ou de forma posterior, dar direito ao sujeito se defender, né?
esses meios de obtenção de prova, antes de mais nada, busca uma reconstrução histórico-fática do que aconteceu, que é o objetivo do processo penal, a busca da verdade, ainda que ela seja aproximada, né? Desde que respeitando os direitos e garantias individuais, né? Então, assim, a própria lei trata disso. Então, houve uma infiltração virtual. Realizou a infiltração? Realizou. Fez o relatório? Fez. Acabou. Resguardado a identidade do infiltrado, claro, da vista defesa. Né? E a colaboração idem. É que o tema hoje não é eu até achei que era. Eu preparei com aulas que eu tenho uns 30 slides para falar de colaboração. Eu ia dar um panorama e depois ia disponibilizar os slides. Mas a colaboração idem. Então tem a fase de negociação, a fase de corroboração, a sindicabilidade do acordo e depois a verificação de se aquilo é verdade ou não. Né? Então, é um dilema falso. Não é um verdadeiro dilema. Tá? Eu não tenho, ou eu sou eficiente ou eu sou garantista. Não, eu sou os dois. Eu digo, o juiz é o sistema de justiça. Então, essa lei é o seguinte, ela tem o capítulo 1, que é a parte penal, capítulo 2, que é a parte processual penal, que são os meios mais modernos, entre aspas, porque já não são tão modernos, de obtenção de provas. E na seção 5 do capítulo 2, ela traz lá alguns crimezinhos, que é justamente para garantir esses meios de obtenção de prova. Muito bem. Dito isso, qual é o pressuposto para que eu possa utilizar esses meios de obtenção de prova? E é aqui o ponto fundamental do que nós estamos a viver hoje no sistema de justiça penal. Qual é o principal pressuposto? Alguém vai falar, ter praticado um crime. Não. O pressuposto para que eu possa me utilizar desse ferramental teórico, desse ferramental legislativo, que é altamente invasivo em direitos fundamentais, é que eu esteja, de fato, diante de uma organização criminosa. E aí vem o grande problema. O que é uma organização criminosa? A organização criminosa, tal qual a associação criminosa do artigo 288, menos um pouco da associação para o tráfico do artigo 35, tal qual uma milícia, tal qual um grupo paramilitar, que não vem ao caso agora, são crimes de conserto necessário. Ou seja, o que é um crime de conserto necessário? É um crime de concurso necessário de pessoas. Então, eu tenho que ter algumas pessoas. Né? Nós já veremos. Algumas pessoas que se unem de forma estável e permanente para fins de praticar crime. Ótimo. Só que eu acabei de dar um conceito de associação criminosa. O que difere a organização? E isso é importante por quê? Porque a partir do momento que eu falo que eu estou diante de uma organização, eu posso utilizar esse monte de método excepcional de investigação. Agora, se eu não estou diante de uma organização, eu não posso utilizar esses métodos, sob pena de ilicitude da prova. Né? E o que se faz hoje? Qualquer agrupamento de 4 pessoas, esse agrupamento de 4 pessoas trabalham de forma horizontal, e a organização criminosa não é de forma horizontal, vira organização criminosa. Então, veremos aqui agora. Eu não sei se vocês estão vendo. Pato, faz um joinha. Vocês estão vendo um organograma? Pato?
Tá vendo? Estamos sim. Ó, este é um organograma de uma organização criminosa, né? É claro que nem todas precisam ter esse espectro, né? Porque essa é uma organização, nem sei mais se está atualizado, porque essa organização especial, ela é multifacetada, ela muda diariamente, células são criadas e células são suprimidas, mas esse é um esquema de uma organização. Esse aqui, no caso específico, é o PCC. Tá? Então, só olhando para ela, nós já observamos que ela tem mais ou menos a fórmula piramidal, né? E a gente já percebe que essa forma piramidal, ela estabelece alguma hierarquia. Então, daí a gente já conclui o seguinte: a organização criminosa, o poder não é dividido de forma horizontal. Porque se for dividido de forma horizontal, nós temos uma associação criminosa. Não, mas esses requisitos não são. Não, eles devem ser observados, porque eles têm que ter uma interpretação restritiva. Por uma simples e única razão. Por meio deles é que eu autorizo toda a atividade excepcional probatória do Estado. Sim, e aí a gente vai ver isso no conceito jurídico. Eu só quero olhar para essa representação gráfica. Se fosse para eu considerar uma organização com os poderes e funções divididas de forma horizontal, eu não precisaria de um conceito de organização criminosa. Era só eu pegar uma associação, chamar de uma associação qualificada, aumentar a pena e estava tudo resolvido. Mas não. Nós importamos isso da Convenção de Palermo. E, gente, a Convenção de Palermo, ela é o produto final de uma construção, que eu disse, criminológica. E qual foi a base da criminologia para estudar esse fenômeno, para nós entendermos a Convenção de Palermo ao fim e ao cabo? As máfias americanas e as máfias italianas. Toda máfia italiana tinha um capo. Toda. Vê lá, Poderoso Chefão e tantos outros filmes que não, eu até tenho uma lista de filmes. E tinha um capo, tinha um chefe, né? Tinha um chefe, tinha setores que cuidavam de determinadas atividades. E é assim em qualquer país vizinho nosso. Então, esse já é um ponto fundamental. Muito bem. A nossa confusão dá origem a mais ou menos essa representação gráfica aqui. Como eu falei, a organização criminosa é um concurso de pessoas. Muito bem, um concurso é necessário, que precisa de 4 ou mais pessoas. Só que eu tenho elementos especializantes. E essa confusão aqui, essa representação gráfica, é o que é banalizado hoje, infelizmente, na mídia, infelizmente em investigações, né? Em portarias de instauração de inquérito, em portarias de instauração de PIC, de procedimento de controle interno do Ministério Público. Por quê? Porque o agente da persecução penal, seja ele o delegado, seja ele o promotor, se depara com um crime praticado por algumas pessoas. O correto é identificar algum elemento especializante, mas, às vezes, não é identificado de cara. E, na maioria das vezes, não é, porque não é uma organização. Só que aí o problema do filtro, do conceito, é exatamente esse. E aí começa a vir, é uma organização. Então, vai lá, colaboração premiada, infiltração de agentes, captação ambiental, joga a informação na mídia, faz aquele rebuliço todo para poder fazer as operações, né? Operação fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E aí, bom, o Brasil, nos últimos 10 anos, viveu muito isso, e a gente está vendo no produto final desse uso banalizado, e inclusive de um processo penal que não tem um processo penal utilizado de modo não acusatório, mas isso eu já falo. Então, essa aqui é uma representação gráfica. Então, o que importa, antes de nós entendermos a lei? Saber se é ou não uma organização criminosa, né? E aí eu sempre uso essa frase de Hassmer. Ele fala assim, não dá para ficar disparando canhão contra pardal. Né? Que é isso que a gente faz, e banaliza. E aí chega e fala assim, pô, parou. Né? Você evita. Assim, pô, toda hora organização, 4, 5 adolescentes dando golpe em internet vira organização. Não, isso não é organização. Isso é concurso de pessoas ou, quando muito, uma associação. Mas organização criminosa não é. Essa lei não foi pensada para crimes, e isso aqui é muito, e isso é uma ferramenta de interpretação restritiva. Ela não foi pensada para crimes de massa. Ela não é para aquele crime de massa como foi pensada a quadrilha ou bando em 1940, que era para furto de gado, furto de carro. Mas não é pensada para isso. Ela é pensada para grandes estruturas que podem ter no seu como finalidade o crime de massa. O crime de massa, por exemplo, o roubo de grandes agências bancárias. Na verdade, nem é uma organização isso, é uma célula de uma organização que já existe. Né? Mas, enfim, né? Mas não para 4, 5 pessoas que resolvem furtar, que nem eu já tive, infelizmente, a oportunidade de ver, fio elétrico de rua. Podia ser uma grande organização criminosa que furta cobre. Eram 4 sujeitos que furtam cobre, um que arrumava o alicate e o outro que receptava os fios de cobre. Isso é organização criminosa aonde? Né? Mas sai na imprensa. A polícia investiga grande organização criminosa que furta fio. Isso não é organização. Mas é esse uso banalizado que nos traz um problema. E esse uso banalizado vem com uma ideia subjacente de um discurso do medo, né? Então, o que nós temos? Para a criminalidade comum, e os espanhóis falam cajeira, né, de rua, nós temos a associação. Para crime organizado, a gente tem uma outra abordagem, né, uma outra forma de prevenção e repressão. Né? Mas hoje, infelizmente, está tudo misturado, né? Se eu posso dizer os conceitos. Então, o que eu preciso nesse novo fenômeno que não é novo? Né? Ele, jurídico, penalmente, ele é novo, porque ele tem essa conformação final, que é do artigo 2º, com o complemento do artigo 1º. Eu preciso, nessa nova releitura de fenômenos novos, do crime praticado por grupo, eu tenho que separar o que de fato é organização, o que não é. Né? E para isso eu preciso de um conceito estrito, preciso e exigente. E o nosso conceito legal é estreito, preciso e exigente. Né? Ele é. O problema é que a gente não observa. E qual que é a fonte inicial nossa? Essa aqui. Tudo bem que a lei 9.034 nem tinha ainda a convenção, né? Então foi um conceito que aí sim, você não sabe se é bem uma associação, que na época quadrilha ou bando até faz referência ao crime de quadrilha ou bando, mas o fato é que o nosso
a nossa fonte é a Convenção de Palermo, né? Que veio para, como eu disse, criar estándares comuns no mundo ocidental, né? Então, esse emaranhado, eu coloquei emaranhado legislativo porque o resto dos slides eu tirei, pessoal, que é o que fala da milícia, da organização paramilitar, da associação, enfim, né? O problema é que esse emaranhado legislativo ele acarreta limitação em direito individual, e essa confusão aqui ela é verdadeira, né? Toda organização é uma associação, sem dúvida, né? Aquela representação gráfica que eu coloquei, a associação está dentro de uma organização. Toda organização é uma associação, mas o inverso não é verdadeiro, né? O inverso não é verdadeiro. A organização não se volta à criminalidade isolada, tem que ter uma reiteração, elevados lucros, estruturação hierárquica bem desenvolvida, rígida hierarquia estrutural, uma visão empresarial do negócio ilícito, atividades compartimentalizadas, estabilidade, diversificação na área de atuação. Cadê o conceito? O conceito legal, pessoal. Aqui, ó. Puxa, meu slide, o conceito legal. Eu pus a Convenção de Palermo e apaguei o slide do conceito. Muito bem, Ulisses. Que bom. Bom serviço. Ó, pessoal, o conceito era para estar aqui. Eu vou ler com vocês. Saiu o slide, depois eu ponho para enviar para vocês. Artigo 1º, parágrafo 1º da lei considera-se organização criminosa a associação de 4 pessoas ou mais, 4 pessoas ou mais. Isto foi uma crítica na doutrina, mas uma boa técnica de fixar um parâmetro, né, para nós termos pelo menos um aspecto objetivo para diferenciar a associação da organização. Por quê? Se vocês avançarem na lei, a própria lei, no artigo 24, alterou o artigo 288 do Código Penal. Então, esta própria lei, ela alterou o crime de quadrilha ou bando, passando a chamá-lo de associação criminosa, e lá disse, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Você vê, senhoras e senhores, é mais simples. Associação de 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crimes. O legislador, ele optou pela associação de 4 ou mais, até para ter um único critério objetivo para diferenciar associação e organização. Então, considera-se organização associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas. Estruturalmente ordenadas, leia-se, estabelecimento de cadeia de comando. Estruturalmente ordenadas com divisão de tarefas. Para quê? Para fomentar, para dar agilidade, isso eu já falo aqui, aos negócios ilícitos, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Há quem sustente que esta vantagem pode ser não econômica. Eu até hoje não consegui, sendo na prática, sendo na doutrina, uma organização criminosa que não seja para fins econômicos, fins patrimoniais econômicos. Há uma posição na doutrina que diz, não, pode ter uma organização criminosa para fins de conseguir influência política, para conseguir cargos, para conseguir apoio político.
Sim, tem. Imaginemos que tenha só para isso. Agora, a pergunta que fica é, por que o sujeito precisa de cargo? Por que o sujeito precisa de apoio político? E por que eu preciso de uma estrutura organizada para ter fins políticos? E praticando crime, né? Porque vem aqui na sequência. Para que se isso não é para fim econômico? Para que qual é a origem? Por que eu preciso de cargo se não é para ter um benefício econômico? Sinceramente, esses autores não conseguiram explicar e eu também não consigo vislumbrar uma organização criminosa que não seja para fins econômicos. Mas vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, leia-se, crime. Porque infração penal pode ser crime ou contravenção. O nosso legislador aqui pensou na contravenção. Na verdade, jogo do bicho e jogo de azar. Né? O problema é que, na sequência, ele colocou cujas penas sejam superiores a 4 anos. Então, nós não temos contravenção penal com pena superior a 4 anos. Né? Então, quando envolve... E aqui eu quero fazer uma observação. Quando envolve jogo do bicho e jogo de azar, nós não estamos diante de uma organização criminosa, nós estamos diante de uma associação criminosa. Né? E aí há uma doutrina que diz, não, mas aí soma as penas. Como assim soma as penas? Por quê? Porque o parágrafo 2º, no preceito derivado, coloca assim, pena, reclusão de 3 a 8 anos, sem prejuízo das penas correspondentes às infrações penais praticadas. O argumento é, quando tem uma organização criminosa que trata de jogo do bicho, eu tenho esta organização muito provavelmente lava o dinheiro do jogo do bicho. Então, se eu pegar a pena da lavagem de dinheiro, somar com a pena que é nada, né, que é prisão simples, acho que 6 meses a 1 ano, alguma coisa assim, lá do jogo do bicho, se eu somar a lavagem com o jogo do bicho, eu tenho 4 anos. O problema é que essa interpretação ampliativa não é aceitável no direito penal. Eu estou trabalhando com interpretação de norma de conduta proibitiva. Logo, a interpretação tem que ser sempre restritiva. A pergunta que deve ser feita é: esta organização se dedica a quê? Resposta: jogo do bicho. Então não é uma organização. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro é uma consequência do objetivo da organização, que é operar o jogo do bicho. Então, não é possível jurídico, penalmente, uma organização criminosa que trata de jogo do bicho e jogo de azar, porque são contravenções com penas nada, né? Pena de prisão simples. Tudo bem? Mas e o que nos interessa nesta primeira parte da aula, então? Eu tenho que estabelecer alguns critérios interpretativos para eu afirmar que eu estou diante de uma organização criminosa. E, a partir daí, aceitar a prova que foi produzida. Essa é a parte mais difícil. E isso os tribunais superiores agora vão ter que se debruçar, porque está chegando questões no seguinte sentido. Não era uma organização criminosa, e mesmo assim foi utilizada a infiltração de agentes. Não era uma organização criminosa, e mesmo assim foi utilizada a colaboração premiada. E outras tantas métodos de investigação. E como que fica? Né? Esse é o problema. Né? Estamos usando canhão para matar pardal. Né? A gente não está usando canhão para matar. Não tem que matar nada, né? Mas para matar, sei lá, uma ave grande. Bom, quais são esses elementos especializadores, que é o que me diferencia de uma associação? Pluralidade de agentes, que eu já disse, hierarquia estrutural detalhada e persistente cadeia de comando,
para que as atividades criminais se desenvolvam de forma mais eficiente, por isso que se divide. Cada célula faz uma coisa, né? Para que se desenvolva de forma eficiente no atingimento dos objetivos do grupo, que é o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, a corrupção, enfim. Né? É algum crime fim da organização, né? No atingimento de objetivos do grupo. Organização hierárquica, estável e harmônica. Né? Que aí também tudo bem que a estabilidade, a harmonia e permanência também são características da associação criminosa. Uma divisão funcional de tarefas, ainda que de forma informal, né? Nenhuma organização criminosa vai pegar o seu estatuto e registrar no cartório. Né? Isso não existe. Então, essa divisão interna, obviamente, ela é sempre informal, né? Em que pese o primeiro comando da capital ter um estatuto bem delineado, mas não deixa de ser informal, né? Em que pese esteja só no papel, não está formalmente, não é reconhecido pela ordem jurídica. Então, divisão funcional de tarefas, ainda que informalmente, distribuição de funções, distribuição de obrigações organizativas, né? Para quê? Para que, ao fim e ao cabo, tenha mais agilidade os negócios ilícitos. Né? As infrações de expressivo significado, né? De maior potencial ofensivo, e aí eu digo, não é possível nós pensarmos, claro que com o conceito de estabelecido de pena, daria para caracterizar o estelionato, o furto e a bigamia, por exemplo. Imagina uma organização criminosa voltada à bigamia. Impensável. Né? Mas pela pena, daria até. Mas não é isso. Né? Não é essa mens legis. Não é isso que buscou o legislador. Não é isso que quer o legislador. Né? Não é isso que quer a Convenção de Palermo. Não é isso que quer os países signatários da Convenção de Palermo. Né? Outros elementos ainda da ORCRIM. Eles estabelecem os integrantes, que essa cadeia de comando hierárquico piramidal, não é horizontal, hierárquico piramidal. Repito, há quem diga que não, organização criminosa pode ser de cunho horizontal. Não, não pode. Não pode. Né? Não pode, porque eu preciso que o fomento do negócio, a agilidade dos negócios, parta de pessoas que mantém rígida a estrutura, organizativa. Né? Porque quando eu tenho um chefe e eu tenho os comandados, eu consigo manter essa relação vertical de forma rígida. Né? E até porque quando tem uma hierarquia vertical, hierárquico-piramidal estruturada, eu tenho aquilo, eu não tenho mais, a organização não tem uma solução de continuidade. O que significa isso? Sim, o capo da organização, ou o capo daquele grupo que comanda, ou o capo da célula, né, morre, outro vai assumir o seu lugar. E essa ideia, que a organização não tenha solução de continuidade e permita, entre muitas aspas, uma ascensão social dentro da organização. Pega qualquer filme, séries então da Netflix, da Amazon, etc., que trata de tráfico. O sujeito e a série é sempre a mesma. O sujeito começou ali, entrou no mundo do crime, de repente virou um soldadinho do tráfico, aí de repente mostrou alguma habilidade, aí de repente já assumiu uma função importante dentro da boca. Então comanda a biqueira. Aí comandou bem a biqueira, viu que é bom de negócio, já assume as biqueiras de uma determinada região. E assim vai indo, pessoal. Possibilita essa ascensão social interna e logo evita a solução de continuidade das
organizações. Daí um problema, só fazendo uma observação, e quem acha que prender todos os membros de uma organização vai acabar com a organização, está redondamente enganado, né? Porque isso não vai acontecer, né? E eu sempre guardo um paralelo com torcida organizada. Não, pode prender todo mundo, não vai acabar com a torcida organizada. Não é assim que funciona. Claro que as ferramentas de intervenção, obviamente, com a torcida organizada, tem uma configuração, e aqui na Orcrim tem outra, né? Aqui uma ferramenta importante são os bens, né? E evitar os vasos comunicantes, que a gente já vai ver agora com outras organizações. Olha isso aqui. Então, modelo corporativo empresarial, né? Por quê? Porque a ideia é lucro. Aí vem, mas pode ter Orcrim sem vantagem econômica. Aonde? Não tem como. Porque o objetivo é o lucro. Né? O objetivo é o lucro. Essa doutrina está equivocada. Não tem. O objetivo é o lucro. É por isso que eu tenho um planejamento, entre aspas, empresarial. Aí eu ponho sempre não atuação com objetivo paramilitar ou milícia, que aqui o legislador errou e errou feio, porque milícia ou organização paramilitar, como é hoje, é uma organização criminosa, mas vê lá. E, principalmente, transnacionalidade. Né? Alguma dimensão de transnacionalidade. Né? Isso é importante. Né? E a lei, eu vou correr os olhos com vocês, ela se preocupa com a transnacionalidade em mais de um dispositivo. Então, quando o legislador pensou, e seguindo a normativa da Convenção de Palermo, a ideia era organização criminosa. Lembra, pessoal? O combustível disso foram as máfias italianas, aí depois russa, chinesa e tal. E americana. O problema não fica restrito a um território. Né? Isso é um fator importante de análise se é ou não uma organização. Então, em resumo, hierarquia estrutural, planejamento empresarial, uso de meios tecnológicos avançados hoje, né? Recrutamento de pessoas, ao menos para a base, para que possa ter aquela ascensão interna, controle de RH, controle de pessoal, divisão funcional de atividades, conexão, isso aqui é importante, pessoal, eu falo já. Conexão estrutural e funcional com o poder público e agentes do poder público. É impensável hoje uma organização criminosa sem alguma conexão, direta ou indireta. E por que eu falo direta ou indireta? Direta, o próprio servidor faz parte da organização; indireta, a organização se utiliza do servidor, né, para o desenvolvimento de suas atividades. Né? Uma organização criminosa que destina a lucros em contratos contratos de serviço. Né? Tá, e aí onde que está o servidor nessa história? Ela tem que ganhar licitação. Pensando assim, trazendo para o nosso mundo eleitoral aqui. E aí, como que o servidor ganha com isso? Financia a campanha dele. Finge que pega e financia a campanha dele. Então, um servidor público é importante, né, como um elemento de consideração de se tratar ou não de um maior crime. Aí, para algumas ofertas de prestações sociais, né, o PCC tem o setor de benefícios aos seus integrantes, né? Por exemplo, o setor do CDHU, a divisão territorial para as atividades ilícitas, poder de intimidação, alta capacidade de fraudes também. Isso aqui é importante quando a organização não é para fins de crimes de tráfico ou crimes violentos.
conexão local, regional, nacional ou internacional com outras organizações, e isso aqui é importante, redes cooperativas. Né? Se nós pensarmos numa organização criminosa hoje, essa organização criminosa, no mais das vezes, trabalha em rede cooperativa com outras organizações. Pensando no tráfico, simples, a cocaína não vem do Brasil. E aí é onde está um meio de enfrentamento. Né? A cocaína não vem do Brasil, a cocaína passa pelo Brasil e vai para a Europa, Oriente Médio. Né? Ela não vem do Brasil, ela vem de fora. Então, há uma conexão com outras organizações internacionais ou mesmo com organizações locais. Por exemplo, a cocaína saindo pelo porto de Itajaí, pelo porto de Paranaguá ou pelo porto do Nordeste. Algum vínculo com outra organização deve haver. Né? E aí, controle, contraposição ao Estado, né? Mas isso aqui é mais para estados pequenos, como não é o Brasil. Quer dizer, em estados da Federação Brasileira pode até ser, mas como o Estado Brasil como um todo já é mais difícil. Controle de fluxo de dinheiro, planejamento de rotas e itinerários. Né? Isso aqui são algumas características que podem nos ajudar a entender o conceito legal de organização criminosa. E por aqui a gente vê que é muito diferente disso que a gente vê hoje na televisão. É muito diferente. Né? É muito diferente. Então, esse uso indiscriminado aqui, se nós fizermos uma análise jurídica, a gente vai chegar à conclusão de que aquilo lá é um concerto de pessoas, é um concerto delitivo, é um concerto de pessoas dedicado à prática de crimes, é um concerto de pessoas que tem uma estabilidade e permanência dedicada à prática de crimes, mas não é uma organização, é uma associação. Né? E aí a gente chega nessa conclusão, que é um problema, que depois que chega nessa conclusão já teve delação, colaboração, já foi matado um pardal com o canhão. O parágrafo, pessoal, o artigo 2º, que era para estar aqui, que eu esqueci, senhoras e senhores, me perdoem, que eu estava organizando os slides hoje cedo. O parágrafo 2º é o que trata do crime. Ele é muito simples. Ele diz o seguinte: promover, constituir, que na verdade, para mim, são sinônimos, financiar, que é aportar capital, ou integrar, que é o principal. Pessoalmente ou por interposta pessoa, leia-se laranjas, né? Organização criminosa. O que nós temos aqui? Como eu falei na primeira aula, quer dizer, na única aula. Né? É uma norma penal em branco. Então, tem um crime que depende de um complemento. Esse complemento vem na própria lei, que é esse que a gente estudou agora, artigo 1º, parágrafo 1º da ORCRIM. Né? Então, eu tenho uma norma penal em branco, de caráter homogêneo. Por que de caráter homogêneo? Diferentemente do que eu falei na aula passada, que a complementação pode vir de resoluções, etc., de outros órgãos legiferantes, aqui no caso a organização, o complemento é por própria lei ordinária. Então, é uma norma penal em branco de caráter homogêneo, e pior, né? Que é um pior. Né? Aquelas classificações, para mim, só servem para cair em concurso. É uma norma penal em branco de caráter homogêneo e homovitelíneo. Por quê? Porque a complementação está na própria lei, que é no artigo 1º. Então, para eu pensar em crime, antes eu tenho que pensar se o complemento é uma organização. Então, eu tenho, então, promover, constituir, financiar, integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. E o que é uma ORCRIM? São um agrupamento de pessoas sob essas características que eu falei para vocês. Tá certo? Muito bem. E aí a lei traz algumas situações, não vou tratar de cada uma, porque isso aqui demandaria muito tempo, né? Até o parágrafo 1º é o crime de obstrução da justiça,
tá errado, daria para ser um tipo penal autônomo, mas não é. O legislador resolveu colocá-lo no próprio artigo 2º, né? Incorre nas mesmas penas quem impede, interrompe ou, de qualquer forma, embaraça, atrapalha a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Né? Não precisava de duas condutas de embaraçar ou impedir, né? Porque isso aqui é um crime progressivo. O que significa? Primeiro eu tenho que atrapalhar. Primeiro eu tenho que embaraçar. Se eu evoluir no meu embaraço, se eu evoluir no meu atrapalhamento, nem sei se existe essa palavra, aí eu atinjo o impedimento, né? Eu atinjo o impedir. Seria muito mais fácil, né? Eu colocaria assim, nas mesmas penas incorre quem impede a investigação de infração penal ou que envolva organização criminosa. Aí o embaraço seria mera tentativa. Né? Hoje, então, eu não, é difícil caracterizar a tentativa, até porque eu tenho a figura do embaraçar, que é um tipo penal autônomo. Né? Isso aqui é um tipo múltiplo de conteúdo variado, então tanto faz a prática de ou de duas condutas, que a pena é uma só. Né? Mas, de toda forma, então, eu tenho essa conduta. O que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal? O que eu quero chamar a atenção? Um ponto só. É o que interessa no nosso dia a dia, principalmente na justiça eleitoral. O impedir, o embaraçar, né, tem que ser de modo ilícito, tem que ser de modo indevido. O que significa isso, pessoal? Significa que, o réu não pratica esse crime, tá? O réu não é obrigado a contribuir com a investigação. Tá? O réu não é obrigado a contribuir com a investigação. Por quê? O investigado, né? Porque isso aqui é só na fase de investigação, desculpem o uso errado. O investigado não é obrigado a contribuir com a investigação, né? por duas simples razões. Ele tem o direito à autodefesa ou à ampla defesa. Né? Então, a gente pega a ampla defesa na vertente da autodefesa e da defesa técnica. Né? Então, ele tem o direito à ampla defesa e ele não tem o dever de produzir prova contra si próprio. Então, o investigado não é sujeito ativo deste delito. E outro ponto e mais importante, né? O seu advogado, que está na figura, que está exercendo o munus público da advocacia, que se utiliza de mecanismos processuais para impedir ou para, até certo ponto, procrastinar a investigação, habeas corpus, reclamação, enfim, que se socorre da jurisdição, obviamente não pratica crime. Em que pese isso já foi interpretado errado nos momentos mais complicados recentes da história brasileira. Tá certo? Não pratica. Por quê? Porque é exercício regular de direito. Lembra que eu falei o crime é fato típico, antijurídico e culpável? O exercício regular de direito está alocado na subestrutura da ilicitude. É uma subestrutura da ilicitude. Logo, se eu estou exercendo regularmente um direito de buscar a jurisdição, eu não posso ser autor desse crime. Certo? Diferentemente, é a hipótese do advogado, que, na verdade, leva e traz informações para dificultar a atuação do poder público. E aí sim eu posso pensar nesse crime, mas na atuação dentro do esquadrinhamento legal não seria crime, tá certo? Arma de fogo não é o caso, comando individual ou coletivo da organização. Às vezes nós temos um grupo que comanda a organização ou um capo central, então você tem uma maior reprovabilidade da conduta, por isso que você pode aumentar a pena. Né? Ainda que não se dedique pessoalmente aos atos de execução, aqui é o autor de escrivaninha, né? Aquele que dá ordem, o autor intelectual. Pessoal, aqui
vocês vão ler alguns livros, alguns livros, no meu modo de ver, errados, que dizem o seguinte: neste ponto, o direito adotou a teoria do domínio do fato. Neste ponto, o direito adotou a teoria do domínio do fato na dimensão de domínio da vontade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Falar que aqui o Brasil adotou a teoria do domínio do fato é, desconsiderar toda a teoria do domínio do fato. E dois, né, ignorar solenemente o artigo 29 do Código Penal. Com críticas ou sem críticas, o fato é que o artigo 29, que adota uma teoria extensiva de autor, é o que nós temos. Aqui ele só está dizendo o seguinte: a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo. Qual é a diferença das disposições do artigo 29? Quem de qualquer modo concorre nas penas incide na medida de sua culpabilidade. Aonde que no direito penal brasileiro eu não posso aumentar a pena do partícipe e a pena do partícipe ser maior do que a pena do autor imediato, né? Então, aqui não é a adoção da teoria do domínio do fato. É porque a teoria do domínio do fato não é só isso, né? Eu tenho aqui um livro, o livro do Roxin sobre teoria do domínio do fato tem 700 páginas. Né? Não é a teoria do domínio do fato. Mas, e o que nos interessa no eleitoral? Se há concurso de funcionário público, e aqui é um elemento interpretativo que diz daquelas conexões com o poder público, se há concurso de funcionário público, e valendo dessa condição, aí eu tenho o concurso do funcionário que integra ou aquele que facilita, né? Eu posso aumentar de 1 a 2/6 a pena, e se o produto ou proveito da infração destinar-se no todo em parte ao exterior. Ou seja, se o que eu obtive com o crime eu mando para o exterior, ou o que eu converti do crime eu mando para o exterior. Por exemplo, criptomoeda. Né? O meu proveito do crime, da infração, eu converti em criptomoeda e mandei para o exterior. Tudo bem, pessoal? De novo, a preocupação com o servidor público. E é o que um elemento interpretativo do conceito de organização criminosa. Se o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar. Né? Então, mais um elemento que diz, organização criminosa sem nenhuma conexão com o poder público pode existir, mas é difícil. Pode existir, mas é difícil. Então, é importante esse elemento de interpretação do conceito de organização criminosa. Né? Há outros aqui, há outras causas de aumento que têm questões dogmáticas, questões interpretativas, né? O concurso de funcionário público tem questão interpretativa aqui, por exemplo, que funcionário público, né? Qual é funcionário público? Na verdade, funcionário público lê-se, servidor público, mas é que aqui ele usa o conceito do artigo 327 do Código Penal, que diz lá quem são os funcionários públicos. Mas a minha pergunta é, será que esse inciso, eu não tenho duas interpretações? Ou melhor, eu não tenho duas dimensões de funcionário público? Quais seriam essas duas dimensões de funcionário público? Funcionário público nacional, artigo 327 do Código Penal, que é o servidor, integrante da administração direta, indireta, autárquica e fundacional ou empresa pública.
Mas, e como é que fica o funcionário público em âmbito internacional? Né? Aqui eu sustento o seguinte: como eu tenho uma norma de caráter explicativo, e como é o artigo 327 do Código Penal, ela é uma norma de caráter explicativo, por que o conceito de funcionário público que eu tenho no artigo 337 do Código Penal, que 337A, eu acho, a pessoa depois confirma se a minha memória não me trai. Eu tenho um conceito de funcionário público de estrangeiro. E mais, eu tenho algumas convenções internacionais, especialmente a Convenção contra a Corrupção e o Crime Organizado, que traz um conceito de funcionário público estrangeiro. Pergunta é, então, se eu tenho uma organização criminosa que se utiliza, por exemplo, da facilidade de um magistrado de um outro país para o fomento dos negócios ilícitos, incide essa agravante? Se eu tenho uma organização criminosa que se utiliza de um cônsul honorário de um país africano, teria o aumento? Porque não é funcionário público nos estritos termos do artigo 327, mas é funcionário público nos termos do artigo 337. Então, se eu tiver um funcionário público estrangeiro, e aqui depois vocês dão uma olhada quem são os funcionários públicos estrangeiros, só fica aqui a dica. Será que não incide essa causa de aumento? Eu entendo que sim. É uma norma explicativa e eu tenho a explicação sistemático legal, tanto no Código Penal, quanto em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Né? E aqui a lei só falou em funcionário público, não falou em funcionário público nacional ou estrangeiro. Certo? E se o produto for para fora, qual é o problema aqui? A dificuldade do rastreamento, a dificuldade de localização e dificuldade de repatriação. Então, já que é mais difícil o Estado repatriar o produto, a pena deve ser aumentada. Essa é a lógica. Né? Até porque esta lei permite a cooperação no artigo 8º, perdão, no artigo 3º, item 8º, item 8º mesmo. Ela diz assim: uma forma de investigação é a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e interesses da investigação criminal. Né? E ela também permite a cooperação internacional. Então, quanto mais difícil for a localização do proveito do crime, mais difícil, maior a reprovabilidade penal incide. Muito bem, pessoal. Voltando agora a colaboração premiada, os senhores terão uma aula própria, certo? É isso, né, Paulo? Então, a gente vai falar agora alguma coisinha do pacote anticrime. E eu vou tentar abrir aqui para vocês. Eu não sei se eu consigo. Vou fechar aqui. Cadê aqui? Conseguindo abrir. Bom, eu vou deixar aberto aqui para mim. A lei estava aberta aqui até agora. Aqui. O corte anticrime.
O primeiro ponto que chama atenção no pacote anticrime, pessoal, é o artigo 3º. Fechou. Ato. Tudo certo, doutor? Ué. Cadê? O Ulisses deve ter dado uma caidinha, Nízia. Voltou? Oi? Ele caiu, mas já está de volta. Está de volta. Mas acho que ele não está ouvindo a gente, não é isso, Nízia? É Ulisses? isso mesmo, doutor. O Ulisses está ouvindo a gente? Acho que ele... Bom. Ah, ok. Então, vamos aí. Não, tá ouvindo? Tá ouvindo? Não, é assim, a hora que eu entrei, eu estava ouvindo você. Estava ouvindo? Tava, agora já não estou mais. Tá. Mas eu tá ouvindo, né? Bom, vamos lá. No pacote anticrime, pessoal, o pacote anticrime tem uma série de inovações. Foi a última grande reforma que nós tivemos aqui no Brasil. Então, ele trata na parte penal, ele trata da legítima defesa, ele trata do novo interpretação da pena de multa, limite de cumprimento de pena, livramento condicional, ele trata dos efeitos da condenação, do homicídio, do roubo, do estelionato, que agora publicou o acórdão ontem, parágrafo 4º do artigo 100, da representação no estelionato, parágrafo 4º do artigo 171. Trata do juiz de garantias, que vai ser julgado agora, dia 25 de maio, 24 de maio, né? Trata da execução penal, que tem um problema seríssimo na execução penal, porque ela traz, de novo, o início de pena, para crime organizado, né? Para quem exerce, até está no parágrafo 8º do artigo 2º, para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização ou organização que se utiliza de arma, aí ele cria lá o regime inicial fechado, ele cria de novo o regime integralmente fechado para aqueles que não se desvinculam da organização. E aqui eu tenho um problema seríssimo de bis in idem, né? Que eu até tenho uma aula disso, que é importante, que é a organização simultânea ou a continuação da organização. Assim, o ponto central é: o sujeito é de uma organização? É. Está condenado? Tá. E continua na organização. Quantos processos penais eu posso entrar contra ele? Ele não saiu. Tanto não saiu que a lei que trata dos presídios federais, a ideia é isolar essa pessoa para que essa pessoa não mantenha mais os vasos comunicantes com as células que estão aqui fora. Então, assim, o sujeito foi processado, foi condenado, está cumprindo pena. Só que aí se descobre que ele ainda comanda um núcleo, uma célula da organização ou a própria organização. Processo novamente, né? E a própria lei, no artigo 2º, inciso, parágrafo 8º, parágrafo 9º, diz o seguinte: o condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização
não poderá progredir de regime, obter o livramento condicional ou, aí vem, outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Se o sujeito está preso, cumprindo pena lá, há elementos que indicam que ele mantém o vínculo associativo, transfere ele para o Presídio Federal. A pergunta é, e aí esse é um problema, o STJ falou quando era associação e agora ele não sei como ele vai resolver. Eu, quando estava na vara de crime organizado, eu resolvi de uma forma, o TJ de São Paulo acolheu, agora eu não sei como o STJ decidiu. Pergunta é, tá, vou processar ele novamente. Qual é o marco jurídico penal que eu posso considerar um novo vínculo? Porque se eu não considerar um novo vínculo, tem coisa julgada. Quando que é esse novo vínculo? Pessoal, ninguém sabe. O STJ tem lá uma jurisprudência velha que fala o seguinte, com o oferecimento da primeira denúncia, presume-se que cessou o vínculo. Com o oferecimento da denúncia. Mas estava pensando na associação, não na organização. Né? O sujeito não se desvinculou, quer dizer, eu vou processar esse sujeito quantas vezes, até quando? Mas isso é um tema que fica para vocês imaginarem. Então, trata da execução penal, crimes hediondos, interceptação, estatuto do desarmamento, identificação, julgamento colegiado de pessoas, enfim. Mas trata, diz que denúncia, isso que eu estou falando, os que eu me recordo. Mas trata de dois institutos que eu acho que eu preciso mencionar a existência deles. Primeiro é o artigo 3º. O artigo 3º do pacote anticrime, o artigo 3º do pacote anticrime, ele diz o seguinte, quer dizer, o que inseriu o artigo 3º no Código de Processo Penal. Né? Inseriu o artigo, eu vou pegar aqui, inseriu o artigo 3º no Código de Processo Penal. Diz exatamente assim: o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Ou seja, o juiz não pode mais agir de ofício na fase de investigação. Não pode. O juiz tem que ser provocado. Então, o processo penal terá estrutura acusatória, um processo penal de partes, né? Um processo penal em que a iniciativa probatória é retirada do juiz, e aí a pergunta os incisos do artigo 156 do Código de Processo Penal, se eles foram derrogados ou não foram derrogados. O processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação. Não podemos substituir o Ministério Público. E assim, eu, pessoalmente, entendo que os incisos do artigo 156, que permite alguma iniciativa probatória do juiz, eles foram derrogados. O juiz hoje não tem mais iniciativa probatória, seja ela qual for. Nesse ponto, a lei de organização criminosa buscou maior eficiência, buscou e flexibilizou direitos e garantias individuais, é verdade. Né? Temos um pressuposto, que é o conceito de organização criminosa, mas o pacote anticrime, ele meio que tentou trazer o pêndulo para o centro. O que é trazer o pêndulo para o centro? Falou assim, agências de persecução, e aqui o Ministério Público, eu sei que eles ficam chateados, mas eles são agência de persecução. Eles não são mais o titular da ação penal somente, não. Eles quiseram isso. Né? O STF deu poder de investigação ao MP,
A emenda constitucional 37, na época das manifestações de junho, foi rechaçada. Então, o Ministério Público é investigador, é agência de persecução penal. E se ele trabalha como investigador deve ser tratado. Né? Tudo bem, ele é híbrido, ele também é o titular da ação penal, mas ele também é investigador. Né? Então, o juiz não pode se substituir, então, seja ao delegado, seja ao investigador. Então, ao mesmo tempo, todo o ferramental, na hora que o pêndulo esticou por conta da Lava Jato, agora o pêndulo começou a voltar ao centro. Né? Começou a retroceder. Começou a encontrar um equilíbrio, que também se debate muito, um ponto de equilíbrio entre eficácia e garantia. Né? E um dos pontos de equilíbrio hoje é o processo de estrutura acusatória. Ou seja, o juiz não produz mais. Eu sei que essa cultura vai ser difícil dos juízes aceitar, eu sei. O juiz de garantia é uma dimensão dessa estrutura acusatória, também o juiz de garantia para trazer o pêndulo ao centro. O sistema de arquivamento do MP também é um indicativo de que o juiz não pode se substituir às partes. Exemplo, agora que vai ser julgada todas as ADIs juntas, acaba o artigo 28. Porque o artigo 28 que nós temos hoje é um resquício de sistema inquisitivo, de que juiz se substitui ao MP. É simples. MP pede o arquivamento, diz, não pode arquivar. Eu acho que isso aqui tem crime. Aí o que o juiz faz? Manda para o 28. Que é hoje, né? Aí o procurador fala, tem crime. Aí o juiz fala, tá vendo? Falei que tinha crime. Tá bom. Esse mesmo juiz é que vai julgar. Né? Aí fala, mas as provas podem ser produzidas e pode demonstrar que não tinha crime. Pessoal, eu sei que tem gente que rechaça a ideia da dissonância cognitiva. Mas aí eu falo não como professor, mas como juiz. A partir do momento que eu enfiei na minha cabeça que aquilo lá é crime, aquilo lá é crime. Eu sei. O juiz, tem muito juiz que torce o nariz para isso. Fala, não, imagina, a gente pode considerar que não é crime. Pode, mas a regra geral é que não vai considerar que não é crime. Então, o pacote anticrime vem todo nessa dimensão. Juiz de garantia separa juiz que produz, que autoriza a prova e que comanda o inquérito até a manutenção do recebimento da denúncia, e aqui daria para não ser assim, mas tudo bem. Então, tem o juiz de garantia, tem o sistema do 28, promotor pediu o arquivamento, quem controla? O próprio Ministério Público. Tem um controle interna corporis. Então, o próprio promotor tem um controle interna corporis. O chefe dele vai dizer se arquiva ou não. Aí alguém vai pensar, mas aí eles vão ficar com um poder gigantesco. Isso não vai. Porque o nosso controle epistêmico de processo, ele não tem que ser feito no inquérito. O nosso controle epistêmico de processo ele faz no ato de recebimento ou não da denúncia. E não é o único controle. A gente tem um controle no ato de recebimento ou rejeição da denúncia. A gente tem um segundo controle na manutenção do recebimento da denúncia. Então a gente que eu digo, judiciário, a gente controla a atuação do Ministério Público. Né? E tem lá um standard, indício de autoria, prova de materialidade, justa causa. Então a gente faz esse controle. Não se justifica num processo de estrutura acusatória que o nosso controle esteja na fase de inquérito. Né? Esse controle não existe mais. Quer dizer, não vai existir mais.
porque muito provavelmente as ADINs vão ser julgadas improcedentes. Né? Então, o controle de inquérito, Ministério Público. Né? E nós não nos metemos nisso. Produção toda de prova cautelar, juiz das garantias. Nós não nos metemos nisso. E depois julga, né, o juiz dito de instrução. Então, todo esse desenho que foi construído tem como pressuposto o quê? O processo tem estrutura acusatória. Essa estrutura acusatória, ela não é nova. O germe dela, a ideia dela, está no legislador constituinte originário. Quando no artigo 127 e 129, que disciplina as funções do Ministério Público, no 127 diz, tem que defender a ordem jurídica. No 129 diz, titular privativo da ação penal pública. Né? Já começou ali a ideia de estrutura acusatória. Tem um outro elemento que diz que é de estrutura acusatória. Sabe qual? Por incrível que pareça, o artigo 98, que manda a instituição do sistema do juizado especial criminal. O professor não está entendendo, mas aonde que no GCRIM eu tenho um processo, pelo menos alguma ideia de estrutura acusatória? A transação penal. Na transação penal, eu estou numa fase de inquérito que o MP tem a possibilidade de dispor da ação penal pública. E, princípio geral, a ação penal pública é indisponível, salvo se houver autorizações legais. E há uma autorização para que ele faça um acordo diretamente com o autor dos fatos. E o juiz fica onde? Só homologa o acordo. Né? Só homologa o acordo, não interfere. Claro, se o acordo for exagerado, se for contra a lei, ele pega e não homologa. Né? Pacote anticrime trouxe também outra disposição de processo de natureza acusatória. Qual? O ANPP. O Acordo de Não Persecução Penal, né? Que permite que o próprio Ministério Público flexibilize a ação penal pública e faça um acordo com o sujeito. E o juiz entra nisso, só controla a legalidade e a voluntariedade. Né? Então, toda a dinâmica do pacote anticrime está dentro da ideia de um processo de natureza acusatória. Claro que todos aqui seriam temas para nós debatermos aqui. E um último tópico, e infelizmente nós não tivemos muito tempo para falar, mas doutor Antônio, como chamaram o senhor lá em Brasília, doutor Antônio, eu me coloco à disposição para vir falar uma outra oportunidade, é a cadeia de custódia. Né? A cadeia de custódia também é um tema para uma aula inteira. O pacote anticrime alterou o artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal. 158 e seguintes criou o artigo 158A do Código de Processo Penal. Infelizmente, está desatualizado. Por quê? Porque a ideia da cadeia de custódia que está disciplinar veio pelo pacote anticrime, está no artigo 158, foi pensada na prova material. Foi pensada na prova material. O que é a prova material? É a droga, é o fio de cabelo, sei lá, o capacete, copo que tem uma impressão digital, enfim, é isso, tá, pessoal? Foi pensada na prova material para eu manter a história da prova, porque a prova comunica uma informação. Toda prova, todo vestígio material, ela comunica uma informação.
ela comunica a história do crime, ou parte da história do crime, né? Um pequeno fragmento da história do crime. Qual que é a ideia? Né? Que já havia lá no artigo 6º do Código Penal, quando trata do inquérito, que era preservar o local do crime. Para quê? Porque aquela história que pode ser expressada com base nos elementos que lá estão, seja mantida incólume. E a ideia da cadeia de custódia é exatamente isso, né? Manter essa história infensa a atividades externas. Muito bem. Então, ele pega e disciplina desde o momento em que o sujeito pega lá a droga, pega lá o copo, como que ele lacra, né? Lacra, deslacra, faz o laudo e lacra novamente, né? Bem grosso modo é isso. Agora a pergunta é, tá, tudo bem, com relação à droga, com relação ao copo, fio de cabelo, eu até entendo. Agora o problema é, e a prova digital? Né? Esse é o problema. Como é que eu faço com a prova digital? Pergunto. Não tem disciplina. Não tem a disciplina. Problema comum. O juiz, então eu tenho um celular apreendido. Né? Tenho um celular apreendido. A apreensão do celular segue o dispositivo da preservação da cadeia de custódia. Muito bem, porque é um objeto material. O problema é, e as informações que eu extraí do celular? Né? Problema comum no tráfico. Hoje é assim. Vamos ver, o juiz dá lá a autorização para acesso no celular. Muito bem. Aí, geralmente, vem um investigador de polícia, vem e faz um relatório dizendo, nós acessamos o celular. Eu pergunto, tinha senha? Não. Vamos imaginar que, de fato, aquele celular, aquele smartphone não tinha senha, ou seja, não precisou passar por um equipamento que retira informação que se chama Cellebrite. Ele mesmo fez a informação. Mas tá aí, como é que você fez? Eu peguei o saquinho, abri, o saquinho está lacrado lá o celular. Abri o saquinho, peguei, conectei e olhei as informações e fiz o relatório. É isso. É isso. Tá, e essa informação se tirou? Não, eu entrei no celular, entrei no WhatsApp, vi o que me interessava, tirei a informação. É isso, pessoal. Aí você lacrou de novo, quem que abriu, como que você fez? Peguei lá, estava na sala do chefe dos tira, peguei uma coisa, abri, o senhor autorizou, eu acessei e peguei as informações. Então, temos um problema sério. Por quê? Primeiro, a forma de abrir o saquinho até a gente encontra na lei. Mas quem me garante que aquelas informações que estão no relatório são as que estavam dentro do celular? Né? Não garante. Não tem, pessoal. Né? Uma maneira, mas que não é esse tipo de extração. Essa extração de informações não pode ser manual. Essa forma de extração não pode ser manual. Como, infelizmente, mas aí é muito no tráfico, tá, pessoal? No crime econômico, duvido que isso vai acontecer dessa forma. A extração só pode ser, no Instituto de Criminalística, 2, por software autorizado. Né? E este software cria um código que tranca as informações, ou seja, todas aquelas informações sem solução de continuidade que foram retiradas do celular, o código hash tranca a informação no início e no fim. E a partir daí, aquele conjunto de informações, aí os investigadores olham o que interessa, o que não interessa. Só que esse conjunto integral de informações deve ser disponibilizada à defesa. Né? Com sigilo, porque tem informação que não interessa, enfim. Tá? Vai ter informação da privacidade, mas esse conjunto de informações retirada ela tem que estar lacrada e digitalmente lacrada. Né?
A lei não fala nada disso. A lei não fala nada disso. Nós temos, então, um problema com fonte digital. O que vale para o celular, vale para o computador, vale para o e-mail, vale para qualquer tipo de prova digital. Nós não temos, né? E isso aqui está a demandar já uma atualização, porque a gente tem que garantir a história da prova, que a prova produzida, aquela fonte de prova é a mesma que está sendo valorada, né? Não pode ter uma qualquer alteração nesse caminho. Bom, doutor Patinho, tinha muita informação ainda para dar, tentei fazer um resumo do que fosse mais importante, do que é mais importante, só destaco, principalmente da prova digital, que não há uma disciplina e que a gente precisa de sistemas de informação que garantem a integridade da prova, e um deles é a utilização de código hash, né, que infelizmente ainda não se utiliza. Eu estou sem áudio. Bom, eu vejo aqui. Deixa eu tentar falar com o doutor Ulisses. Mudar mais uma vez. Espera aí. Vamos ver se ele nos atende aqui. Fazer um outro canal, acho que vamos ter. Ulisses, está me ouvindo? Agora estou, mas no celular. Tá. Doutor Ulisses, aqui de viva voz, inicialmente queria saudá-lo e dizer que não à toa o senhor está aqui colaborando com o TRE e colaborando, acima de tudo, com conhecimento jurídico penal. O senhor bem frisou na sua excepcional palestra todo o cuidado que nós, operadores do direito, devemos ter na interpretação das normas, principalmente das normas que trazem inovações que são manipulados, vou usar um termo até forte, pela mídia, e isso nos traz um transtorno no dia a dia, né? O senhor conseguiu efetivamente trazer e sedimentar todo esse cuidado necessário. Nem tudo é organização criminosa, né? Nem tudo podemos absorver esta pressão que nós sofremos, principalmente aqui na primeira e na segunda zona eleitoral, né? Mas temos que ter a consciência de fazer o melhor e fazer a interpretação adequada. Juiz não é justiceiro e juiz deve ser no dizer até do professor Pitombo, um guarda-chuva na proteção de direitos fundamentais do incriminado. Então, eu queria agradecer ao senhor. Não temos perguntas no chat, mas temos vários elogios. Aula ótima, doutor Ulisses. Obrigado por mais uma excelente aula incrível, importante ênfase do professor de que o processo pode ser efetivo e garantista, né? Então, eu recomendo a todos, por gentileza, que nos estão assistindo, se tiverem, porventura, dúvidas, e eu estou com várias dúvidas, encaminhar aqui para a nossa escola, para depois encaminhar para o professor Ulisses, para, se possível, ele, no seu tempo, responder. Doutor Ulisses, vou já agradecer esta forma até de informática artesanal. Nós estamos com um problema, o senhor não, se não fosse o nosso canal, o senhor não estaria nos ouvindo. Deve ser extremamente difícil o senhor ficar 2 horas falando aí num monólogo, mas quero lhe dizer que foi um monólogo excepcional, um monólogo de aprendizado, um momento ímpar aqui
do TRE. Então, em nome do Tribunal Regional Eleitoral, em nome da nossa presidência, da assessoria da presidência, de todos que nos assistem, nosso agradecimento pela participação e sempre a gentil colaboração com ideias, né, com temas que são tão caros aqui no novo panorama aí, de um direito eleitoral criminal. Eu vou lhe devolver a palavra, né? O senhor está sendo ouvido por todos. Doutor Ulisses, saiba que aqui no chat estão se sucedendo, só aula incrível, aula com alto teor crítico, excelente, obrigado pela excelente aula, veja o potencial do seu alcance e parabéns mais uma vez. E muito, muito, muito obrigado em nome de todos aí essa colaboração. Doutor Ulisses está com a palavra para encerrar. Eu que quero agradecer a oportunidade, me colocar sempre à disposição. Vou mandar esses slides, só vou arrumar, que eu esqueci de pôr um artigo ali, quer dizer, tinha, mas eu apaguei sem querer. Eu vou mandar para a escola, e aí a escola pega e disponibiliza a todos. Dizer, então, que eu me coloco à disposição, me mandem dúvidas, perguntas. Eu tinha muito mais que falar, mas e eu sempre digo isso no meio da aula, e até eu faço um panorama com o desenho constitucional do legislador, mas se eu conseguir, e o Pape falou muito bem, se eu conseguir transmitir a ideia de que o Poder Judiciário não está para combater crime, ou seja, se eu transmitir a ideia que o Poder Judiciário não está ao lado do réu e não está ao lado ou do Ministério Público ou das agências de persecução, que a gente não combate nada, ao contrário, né? Se nós combatêssemos alguma coisa, nós, judiciários, seríamos eleitos e não seríamos investidos no cargo, né? E se nós fôssemos eleitos, a gente poderia, sim, atuar para agradar a maioria, como é o executivo, que tem a função exatamente do combate, o legislativo nem tanto, a não ser por meio de CPI, mas se nós fôssemos eleitos, já que a gente tem que agradar a maioria, né, a gente poderia estar ao lado de um ou outro para combater, mas não é o caso, né? O judiciário brasileiro, por escolha constitucional, ele é investido. Logo, se ele é investido, ele é contra a maioria, né? Ele é contra majoritário. E se ele é contra a maioria, a função é justamente de proteção da minoria, né? E no caso do crime, a minoria, ainda bem, são os acusados, né? E quando eu falo proteção do acusado, eu não estou dizendo pôr o acusado no colo e não, que tem que campear a impunidade, não. Mas, sim, como o doutor Pato falou, a proteção de direitos individuais. Se nós conseguirmos cristalizar essa ideia contra-majoritária de proteção de direitos individuais de todos, indistintamente, se essa ideia for semeada, já fico feliz. Mas, de toda forma, então, Pato, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Estou à disposição, me mandem e-mails, mandem coisa de rede social, WhatsApp, enfim, o que quiserem, que a gente debate esse tema tranquilamente. E, Pato, me permite uma propaganda? Lógico. Eu não sei se eu já falei na última aula, vai ter uma pós-graduação de Direito Penal, é o 9º curso de pós, vai começar dia 3 de agosto na Escola da Magistratura. É um curso de pós que tem a parte geral, parte especial, parte econômica geral e especial. Pós lato sensu, eu vou coordenar, junto com o desembargador Adalberto, começa dia 3 de agosto. Né? Já vai sair o edital, vai sair o folder, enfim, e aí será uma boa oportunidade para nós debatermos alguns temas candentes que estão hoje aqui no nosso dia a dia. Feita a propaganda, muito obrigado pelo convite e até a próxima, se Deus quiser. Só o último agradecimento a Nízia, a Fabiana, a Rosana, a Aline, sempre rodada, Vanessa, toda a equipe aqui
do eleitoral, que está desde cedo aqui nos apoiando. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, Ulisses, sem palavras, muito honrado de te receber aqui para essa excepcional aula. Bom, declaro então encerrado aqui o nosso tema de hoje e aguardo segunda-feira a todos para mais uma excelente aula. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Nízia, Vanessa, um abraço. Obrigado.